como a gente sempre faz, a gente vai gravar essa aula, tá? Quem não deseja que a sua imagem apareça, desativa a função webcam, tá? Para não aparecer o seu vídeo. Prazer estar com vocês, boa noite a vocês, tá? Por enquanto 2, mas logo deve chegar o resto da turma. Bom, recadinhos, né? A gente não se viu semana passada por causa de um feriado, né? Vamos com os recados. Primeiro recado, vocês já devem estar sabendo, as provas ocorrerão na semana que vem, pós-feriado agora. Então as provas ocorrerão na semana do dia 4 a 8 de maio. Vocês já estão, imagino, estudando a matéria porque estão realizando aquele mapa mental ou a resenha do conteúdo. Esse mapa mental que a gente passou para vocês fazerem é um estímulo para vocês estudarem o conteúdo desde o início e não deixarem para a última hora, sabendo que iriam ter que entregar por escrito o estudo de vocês. Eu criei lá no portal de vocês um estudo dirigido. Então vocês vão entrar no portal acadêmico e vão se dirigir à aba Estudo Dirigido, que é onde vocês vão poder postar o estudo dirigido, que é o mapa mental ou a resenha. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão transformar isso em arquivo do Word ou PDF. Word ou PDF. Ah, professor, mas você não pediu manuscrito? Sim, é manuscrito. Tá? Mas vocês vão me enviar como Word ou PDF, que o portal só aceita essas extensões. E se for para me mandar por e-mail, causaria uma confusão na minha caixa de entrada. Eu dei essa atividade de mapa mental para 3 turmas diferentes. Então vocês imaginam a quantidade de e-mail que eu ia receber, ia causar um problema muito sério. E além disso, quando você envia um e-mail, você não tem a certeza de que eu recebi. Então eu teria que responder todos os e-mails que eu recebesse, falando que eu recebi. Seriam mais de 200 e-mails, né? Ou quase isso. Então, o que a gente vai fazer? Para evitar esse trabalho exaustivo, que é ter que baixar tudo, colocar tudo numa pasta de cada turma, vocês vão enviar pelo portal, porque aí pelo portal já fica a sua turma tudo bonitinho lá, um em cima do outro, eu vou só abrindo um por um e dando a nota. O que é importante nisso? O formato é PDF ou Word. Ah, eu não sei transformar foto em PDF, porque a única forma que eu tenho de digitalizar o arquivo manuscrito é como foto. Não tem problema, pode ser como foto. Você vai tirar as fotos com seu celular ou qualquer qualquer dispositivo de tirar foto que você tenha, digital, baixa essas fotos no seu computador, abre um arquivo do Word e cola uma foto por página. E aí depois salva e me envia pelo portal. Ou, se você preferir mandar por PDF, para ter mais segurança de que não vai ser corrompido, etc., basta salvar como PDF no próprio Word ou imprimir como PDF. Normalmente se tem essa opção no computador, tá? Então, coloca no Word as fotos dentro do arquivo do Word, uma foto por página. Você vai redimensionar para caber uma foto inteira em cada página, porque senão fica difícil de ler, né? Então tem que estar legível. E a foto também tem que ter qualidade. Então, se não ficar boa, você tira de novo, até que todas as fotos estejam boas. As fotos têm que ser em ordem, tá? Então toma cuidado com isso, para não mandar uma foto do capítulo 1, outra do capítulo 3, outra do capítulo 2, outra, tá? Então façam na ordem correta e enviem para mim esse arquivo do Word ou PDF com as fotos do mapa mental ou resenha. Mapa mental é aquele gráfico com desenhos que você vai puxando setas. Você pode criar desse jeito. Ou você pode fazer um resuminho por escrito, manuscrito, do capítulo. Escolha sua, tá? Ou você faz resumo, ou você faz mapa mental. É a forma que você costuma estudar, ok? Quem estuda resumindo, já vale
como resumo. Quem estuda com o mapa mental, já faz o mapa mental. Ah, professor, eu anotei enquanto estava assistindo suas aulas. Estou vendo aqui a sua imagem, assistindo a aula gravada e também as aulas que foram presenciais antes de começar a quarentena. Eu anotei no meu caderno. Serve o meu caderno? Se tiver completo, serve. Tá? Então você vai colocar todos os capítulos que vão cair na prova. Tá? Vocês sabem que até final de direitos de vizinhança, então vai entrar aquele capítulo 1 de introdução ao direito, depois o capítulo 1.2, diferenciações importantes, depois o capítulo 2, que vem direitos reais, posse e propriedade, e depois o capítulo 3, que tem direitos de vizinhança, tá? O capítulo 4, servidão, já vai cair na segunda prova, tá? Então, vocês vão fazer desta forma, porque a gente combinou exatamente isso, mapa mental. Beleza? Ou resenha, tanto faz. Então, os 2 recados que eu dei. A prova é na próxima terça-feira, aula que vem. Vocês vão entrar no portal, vai ter lá a opção avaliação online. Vocês vão entrar na avaliação online às 19 horas, tá? Agora, eu não sei se a minha prova vai ser na semana que vem ou se vai ser do Viviano. Eu confirmo isso com o Belone e mando uma mensagem para vocês, tá? Vocês já receberam o calendário das provas para poder confirmar para mim? Qual que é? Primeiro, porque é uma por dia, certo? Não existe a possibilidade de ser as 2 no dia? Não. Não, deixa eu te explicar por que não. Porque cada prova é composta de 10 questões fechadas, cada uma delas vale 2 pontos. E aí vai dar 20 pontos, né? E terá mais 3 questões abertas, uma valendo 3, outra valendo 3 e uma valendo 4, tá? É uma prova razoavelmente grandinha, ok? Então não é pequenininha. Então correria o risco de vocês não darem conta de fazer um horário só. Então por isso que foi feito esse formato, com esse número de questões, para vocês pensarem, raciocinarem, responderem da forma correta, foi feito esse formato para 2 aulas. Então essa é a questão, ok? Então, o medo que a coordenação e a direção têm é de fazer 2 provas por dia e vocês não derem conta, né? Então, vocês vão ter de 19 às 22 horas para fazer cada prova. Ok? E não dá para fazer uma prova para uma pessoa uma semana e para o resto da turma na outra semana. Porque, por motivos óbvios, né? Mesmo jeito que na sala todo mundo faz a prova no mesmo momento. Ok? Entendido? As questões abertas vai ser postado um fórum na hora da prova. Então o professor vai criar o fórum com um certo destaque, botando lá avaliação online, questões abertas. Aí você vai abrir esse fórum, porque já tem vários outros fóruns criados, cada aula online eu coloco um fórum lá. Então você vai procurar esse fórum lá na aba fórum. Então primeiro, quer dizer, a ordem você que sabe, pode fazer as abertas primeiro e as fechadas depois. Mas na hora que for começar a prova, minutos antes, o que eu vou fazer? Eu já vou criar um fórum para que ele comece a ficar visível para vocês às 19 horas. Então, na hora que vocês entrarem para fazer a prova, vocês vão ter a opção de entrar no avaliação online para fazer as questões fechadas ou entrar na aba fórum para fazer as questões abertas. A ordem vocês determinam. Ok? 3 questões abertas e 10 questões fechadas. Esse vai ser o formato de todas as provas. Foi determinado que tinha que ser assim. Só um instante. Deu vontade de espirrar, mas passou. Então, vai funcionar desse jeito. Lógico que você não precisa postar o estudo dirigido antes da prova. Tá? Eu dei o prazo até 15 de maio. Ou seja, 2 semanas tranquilo, pode, né, respirar, estudar para a prova, fazer a prova, né? E imagino que o estudo dirigido já vai estar pronto, porque o mapa mental ou a resenha vocês estão fazendo desde o início, ok? E aí
preocupa com fotografar, colocar no arquivo, aprontar direitinho, salvar em PDF ou salvar em formato de documento do Word no depois. E aí vocês enviam, tá certo? Tudo bem? Dito isso, estamos na seguinte situação. Eu mandei uma pergunta para Bárbara para ela fazer para a turma. Lógico, a turma não está toda aqui. Vocês são acho que 12, tem 4 aqui. Eu dei a opção de ou fazer aqui agora uma revisão da matéria da prova ou uma aula continuando na matéria. Vocês que escolhem. Podem falar o que vocês querem aí e a gente toca o barco. Eu, Miriam, preferia uma revisão. Tá, e os demais, concordam? Bárbara também preferia revisão. E os outros 2 que estão aí? Ou deixar a aula passando e for fazer outra coisa? Ana Luísa, César também já falou que prefere. E Ana? Revisão também. Então tá feito. Vamos fazer a revisão, tá? Bom, a matéria tem 3 capítulos, só que tem 2 capítulos que tem... Aliás, cada capítulo levou 2 aulas. Então nós temos primeira e segunda parte dos capítulos. A primeira parte do capítulo 1. Alguém tem alguma dúvida já formulada? Ou vocês querem que eu faça um resuminho rápido aqui do que é esse capítulo 1 para que a gente siga adiante? Eu, Bárbara, um resuminho rápido. Então tá. Mais alguém? Concordo com a Bárbara também. Então vamos lá. O que acontece? Este primeiro capítulo é uma introdução, tá, ao direito, que dá o conceito do direito, né? Então vocês vão poder ler lá no capítulo exatamente qual que é o conceito do direito e fala como que foi essa evolução jurídica, né? Como que era no início e como que isso foi evoluindo. A gente sabe que no início o direito era exercido através de vinganças entre tribos rivais, né? Uma tribo ofendia um membro da outra e aí essa tribo se reunia, que foi do membro ofendido, e ia lá praticar vingança. Ou seja, você queria direito, você tinha que você mesmo fazer. Isso a gente chama de autotutela, algo que não existe hoje. Hoje quem realiza o direito é o Estado, quem é o juiz do direito é o Estado. A pessoa não pode perseguir os próprios direitos tomando as próprias medidas para assegurar seus direitos. O que ela pode fazer é buscar o judiciário e solicitar que o judiciário faça isso. Ok? Bom, o direito foi evoluindo e as penas também. Desse primeiro momento em que havia autotutela e vinganças grupais, evoluiu-se para o que a gente chama de lei de talião, que foi visto pela primeira vez no Código de Hammurabi, que é a primeira lei codificada de que se tem notícia. Foi encontrada mais de 1.700 anos antes de Cristo. A lei de talião era tentar responder com um castigo que era um flagelo físico para o criminoso, uma retribuição proporcional ao mal que ele fez. Então vocês imaginam que um criminoso cometeu um furto, a pena seria, para este crime de furto, cortar-lhe uma das mãos. Aí vocês já pensam, primeiro, era uma pena cruel, tá? Ah, professor, mas ele não era obrigado a furtar. Ele escolheu ser delinquente. A gente sabe, primeiro, que nem sempre é assim, né? Se a gente for ver nossa sociedade, a gente sabe que nem todo mundo que se entrega a uma vida de delitos, ele teve opções na vida para evitar isso. A gente sabe que tem muita gente nessa vida que é levada à vida de delinquência por problemas sociais graves que existem no nosso país, e isso nunca foi muito diferente cá entre nós. Sempre teve gente muito pobre, sempre teve gente muito sofrida, gente que precisava às vezes roubar até para comer, ok? Então, era uma pena grave. Se você for pensar na gravidade em se ter um membro amputado,
e era uma pena perpétua. Como assim, professor? Uai, o membro não cresce de novo. Então vocês imaginam, no momento posterior, a existência de um final para essa pena, que ele já teve a mão amputada e agora a vida que segue. E aí ele vai procurar um emprego. Quem é que vai dar emprego para alguém que tem a mão amputada? Se a gente sabe que a mão amputada é ladrão. Certo? Então a pena ultrapassava aquele momento da punição e ficava para sempre. Se a pessoa matasse alguém, ela era morta, e tinha outros tipos de punição, né? Para delitos daquela época, se alguém cobiçasse a mulher do outro, ele poderia ter o membro sexual arrancado ou os olhos perfurados, para que ele não pudesse mais olhar para a mulher dos outros. E vocês percebem que por mais que esse criminoso tenha errado, a pena sempre era mais cruel do que o próprio crime. E aí o direito foi evoluindo. Por que evoluiu? Porque perceberam o seguinte, ó, mais dia, menos dia, várias pessoas da nossa população vão ficando mutiladas e essas pessoas se tornam um problema. Porque se uma pessoa perder uma das mãos porque furtou e não consegue mais emprego nunca mais, o que vai acontecer? Provavelmente, o que vai acontecer é que ela vai furtar de novo. E vai acabar tendo a outra mão arrancada. E vai virar um problema social. Ou vai morrer de fome. Chegou-se à conclusão de que aquela punição pela pena de talião não resolvia o problema. E aí criou-se formas, né? O direito alemão criou uma forma de autocomposição em que o criminoso pagava a vítima pela sua redenção, né? Então a pessoa comprava a própria liberdade. Mas isso era um direito que atendia somente quem tinha condição financeira, né? A pessoa que não tinha condição de comprar a própria liberdade ia ser presa. Quando, na verdade, a pessoa que talvez tivesse uma justificativa plausível para ter cometido um delito fosse justamente aquela pessoa que não tem o dinheiro para comprar a sua liberdade. Se ele tem dinheiro, para que ele cometeu o delito? Ok? Então essa era a ideia. A autocomposição, ela existe no direito atual em alguns crimes contra a honra, por exemplo, né? Então, quando a pessoa ofende alguém, pratica uma difamação contra certa pessoa ou calunia alguém, oferece-se essa possibilidade de autocomposição. A composição civil dos danos também ocorre nos crimes que são julgados pelo juizado especial. Então, é possível que o ofendido aceite um acordo com o criminoso, que é o ofensor, e aquilo se resolva ali, por uma indenização civil. Às vezes, nem precisa esse pagamento em dinheiro, basta simplesmente uma retratação, um pedido público de desculpas, se foi um crime contra a honra, por exemplo. Isso existe no direito atual. O problema é que existem crimes que a sociedade precisa punir, que não dá para admitir que a pessoa compre a sua própria liberdade. Já pensaram, então, se um cara fosse multimilionário, ele poderia ser um serial killer. Ele mata alguém, depois vai lá e indeniza a família. Depois mata de novo, vai lá e indeniza a família. Então não dá mais, tem coisa que não dá para jogar no cesto da autocomposição. Então seria só para crimes leves, ok? E aí chegou-se num ponto que verificou-se que essa solução atendia só um extrato da sociedade, e a grande maioria das pessoas não era contemplada, e abandonou-se isso como prática de regra. Excepcionalmente para crimes bem leves, isso ainda é aceito, ainda no direito atual. E aí aconteceu que Beccaria, Cesare de Beccaria, é um italiano que é muito famoso no mundo do direito. Ele escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas. Esse livro e toda a sua obra revolucionou o direito penal de uma forma que ele falou, olha, muitas vezes a gente vai matar uma pessoa e essa pessoa fica esperando na masmorra, no calabouço ou na cadeia. Muitas vezes a gente vai torturar uma pessoa, flagelar, né? Açoitar uma pessoa, ela fica esperando na cadeia. A própria espera na cadeia já é um suplício, já é um castigo.
por que a gente não transforma esta espera na cadeia em pena? E ele, em vez de ser açoitado ou morto, que são penas muito cruéis e reprováveis, a gente só não separa ele da sociedade por determinado tempo, mantendo ele preso. Se vocês forem pensar, isso vem logo no fim daquele período de Inquisição, onde a igreja estava aplicando penas corporais, penas de castigos físicos, às vezes até a morte na fogueira, para crimes espirituais, pecados que a igreja considerava que a pessoa, se não se confessasse e não se arrependesse, ela poderia ser queimada. Então, você percebe uma mudança no direito a partir daí. E a partir de então, o direito começa a evoluir para um sistema que visa harmonizar a sociedade e não simplesmente ficar punindo o criminoso e dando essa satisfação da vingança a quem foi ofendido. A ideia é, vamos incentivar as pessoas a não cometerem crimes, vamos punir quem cometeu-os, mas vamos tentar criar um sistema em que a sociedade possa se harmonizar. E aí o direito vai evoluindo, ok? Então hoje a gente tem que o direito é o conjunto de princípios, normas e institutos voltados para a regulamentação da vida em sociedade, ou seja, a harmonização da vida em sociedade. A gente viu lá no início, na primeira aula que eu falei para vocês, que o ser humano é um ser social, um ser que notou que precisa se unir com seus pares para viver em sociedade. E por isso o direito existe. E aí, naquele segundo capítulo, a gente fez 1-2, a gente fez algumas referências e diferenciações importantes. Então a gente diferenciou, por exemplo, moral de direito e de ética, onde a gente viu que morais são regras com conteúdo interno, que não possuem coerção, ou seja, o Estado não pode obrigar ninguém a ter uma conduta moral. Aliás, ninguém pode obrigar ninguém a ter uma conduta moral, diferentemente da conduta jurídica, que aí o Estado pode obrigar, sob ameaça de punição. Quem ofender a norma jurídica pode ser punido, quem ofende uma norma moral não pode ser punido. Então, você começa a criar um sistema diferenciando direito e moral. Existem normas que têm conteúdo moral? Normas jurídicas? Sim, existem normas que têm um conteúdo coincidente com o da moral. Agora, nem toda norma tem conteúdo moral. Existem normas jurídicas que têm conteúdo mais técnico e que não têm reprovabilidade social para ter conteúdo moral. E existem normas morais que são só morais. A grande diferença é a internalidade da moral e a externalidade do direito. Ou seja, a moral pune o que você pensa, o que você cogita, tá? Aquilo que está dentro de você. O direito só pune o que você faz, aquilo que você põe para fora, certo? Então o direito não vai atrás de você porque você cometeu um pecado por pensamento. Ele preocupa-se com o que você faz. Então são diferenças entre direito e moral que são importantes. O direito tem possibilidade de pena, ou seja, coercibilidade. A moral não. Tá? Ah, mas e a expiação dos pecados? E aquela noção de culpa? Só isso que a moral faz. Tá? Outra coisa que pode acontecer com você, se você descumprir uma norma moral, é você se sentir culpado. Fora isso, nada. Obrigação moral, ela não gera uma dívida. A obrigação moral gera algo que, se você quiser fazer, você faz. Mas você não deve nada. Certo? Então é assim que funciona a diferença entre direito e moral. A moral é de adesão voluntária, o direito é de adesão obrigatória. Porque se você não aderir, você é punido. E a ética trata-se de escolhas certas ou erradas, baseados em certos parâmetros. A gente até colocou no quadro alguns círculos. Esses círculos, eu considero esses círculos como fatores que influenciam uma tomada de decisão ética. Esses fatores podem ser a lei, o próprio direito, né? A moral, por que não? Podem ser os costumes do lugar, o jeito que as pessoas agem no lugar, e o caráter
esse caráter, para mim, é o que a família ensinou para você, você traz de berço, então você tem aquilo ali como importante. Talvez isso não seja a norma, o que a norma moral manda, talvez isso não seja o que os costumes locais mandam, e talvez isso não seja o que a norma jurídica manda, mas simplesmente você faz porque sua família ensinou que tem que ser feito desse jeito. Então você tem pelo menos 4 fatores de influência aí, na minha opinião. Lei ou direito, moral, costumes, o que os outros fazem, que o costume é diferente da moral, por quê? Porque a moral é imposta por certa doutrina, por certo segmento, sendo que os costumes são as práticas da sociedade. Então o costume pode ser contrário à moral, nada impede isso. E também o caráter, que é aquilo que você traz de berço, aquilo que você tem dentro de você e que te faz tomar uma decisão ou outra. O que é ético para uma pessoa pode ser antiético para outra. Porque o que influencia uma pessoa pode ser diferente do que influencia a outra. Por exemplo, se alguma pessoa tem determinado comportamento por obedecer uma moral cristã, a pessoa que não é cristã vai ter outro comportamento. Certo? Então as decisões éticas, elas podem se basear em vários ou em um desses fatores. E ética, então, é uma decisão que você vai tomar. A decisão ética, ela é dinâmica e vai variar. Vão se apresentar para vocês diversos dilemas éticos. Diversos, tá? Não um só. Várias vezes vocês vão ser confrontados com a ética e vão ter que tomar decisões. Tá? Imaginem que vocês venham a dar aula, isso já aconteceu comigo, tá? E um aluno mande uma mensagem para você e fala assim: professor, me ajuda, me dá ponto para eu passar. A ética manda você fazer o contrário. Entendeu? Você não vai dar ponto pro cara. Mas ele pede. Ok? Então, o que acontece? Muitas vezes, na profissão que você escolher, engenheiro civil, vai chegar um chefe, um dono de obra, e vai falar para vocês: olha, eu te pago 20% a mais se você escolher materiais que custam a metade do preço. Eu vou ter lucro, eu divido esse lucro com você. Aí vocês vão ter que pensar: olha, eu fiz aulas de concreto armado, eu fiz aula de resistência dos materiais, eu fiz aula de física, eu sei que as leis da física e a resistência dos materiais vai fazer com que esse prédio caia, se ele usar esses materiais. Mas ele não se preocupa com isso, ele se preocupa com aquilo ficar em pé até ser vendido o último apartamento. Depois, azar. Ele não faz questão de fazer conta de quanto aquilo vai passar a ter influência pelas intempéries, etc. e tal. Vai ser uma decisão que você vai ter que tomar. E muitas vezes essa decisão volta para ser cobrada de você, mesmo que você não seja descoberto. Porque, primeiro, se alguém tem prejuízo ou morre por conta disso, você pode ser culpado. Sim, a gente já viu lá em responsabilidade civil. Além de você poder ser culpado, você ainda poderia sofrer com isso o resto da sua vida. Certo? Então, a ética é uma decisão que a gente vai ter que tomar quase diariamente. Certo? Continuando aqui, outras dicotomias, né, outras diferenciações que a gente tem que fazer. Direito positivo e direito natural. Direito positivo é o direito posto, aquilo que é exigido na sociedade. Direito natural são aquelas obrigações, aquilo que você se sente obrigado a fazer, mas não é exigido de você. Ok? Então, o direito natural, ele vai muito da índole humana, vai muito daquilo que a pessoa se sente compelida a fazer. Ao passo que o direito positivo é exigível, é posto, é obrigatório. Tá certo? Por exemplo, os costumes. Quando geram lei, quando os costumes são aproveitáveis pelo direito e geram obrigatoriedade, ou seja, passa a ser exigido porque é assim, as coisas costumam ser desse jeito, ele entra no direito positivo.
Se o costume for só esparso, é o costume de um pequeno segmento, não dá para tomar isso como norma geral, isso vai entrar mais para o direito natural. O direito natural é diferente da moral. Por quê? Porque o direito natural ele tem mais substância do que a moral. A moral ela não gera a menor obrigatoriedade. A moral você adere se você quiser. Já o direito natural são conceitos importantes para uma sociedade que, embora não exigidos pelo direito positivo, ainda são importantes para aquela sociedade e vão transcendendo. É o que é justo, é a defesa do meio ambiente. Mesmo que isso não esteja na lei, você sente que precisa fazer isso. É a defesa do ser humano. Você vê alguém sendo agredido, você sente necessidade de defender essa pessoa, mesmo que a lei não mande. Tudo isso faz parte do direito natural. Ok? Então, às vezes, até a questão da obediência a Deus. Em muitas nações, por mais que isso não esteja escrito na lei, a pessoa se sente compelida a temer a Deus, a obedecer a Deus. São nações em que o direito e a religião se misturam. Ela se sente, ela fala assim, eu não acredito, mas eu tenho que acreditar. Eu não queria, mas eu tenho que aceitar. Porque ali é obrigatório seguir aquela religião. Por mais que isso não esteja escrito na letra da lei, você sabe que você não vai ter acesso às coisas que o Estado fornece, às escolas, etc. Ao círculo social, a sociedade vai te discriminar por não seguir a religião. Então aí você acaba tendo que aceitar. Isso acaba entrando para o direito natural. Ok? O ideal de justiça, você quando vê uma injustiça acontecendo, você quer que aquilo seja desfeito ou consertado. E isso existe por causa dessa teoria que existe um direito natural enraizado na índole das pessoas. Segundo alguns juristas, inclusive por causa desse direito natural que é não escrito, é que as leis de todos os países democráticos, por exemplo, se parecem. Roubar, furtar, matar, enganar alguém é crime na grande maioria dos países. As leis se parecem, embora não tenham sido criadas pelas mesmas pessoas. Por quê? Porque o ser humano carrega consigo um ideal do que é certo, do que é direito, do que é justiça. E baseado nesse ideal, que é o que os juristas chamam de direito natural, ele vai criando o direito. Direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo é o que está na lei. É aquilo que vale no Estado, é aquilo que é a norma jurídica, aquilo que gera direitos para as pessoas. Esses direitos das pessoas que são gerados pelo direito objetivo são os direitos subjetivos. Então, o direito subjetivo é uma faculdade que o cidadão tem de invocar o poder do Estado em seu favor. Certo? Ele sabe que tem uma lei que o ampara, que o protege, então ele busca, ele corre atrás desse direito, ele tem esse direito, essa faculdade, essa opção de exercer esse direito. Então, essa opção que ele tem, essa faculdade que ele tem, é o que a gente chama de direito subjetivo, ok? Bom, outras dicotomias que vocês quiserem saber, vamos pensar. Direito público e privado, importantíssimo, né? Nós temos os ramos de direito público, que são aqueles em que as normas, a maioria das normas, defende o interesse público, e temos os ramos de direito privado, em que a maioria das normas privilegiam a autonomia dos cidadãos, ou seja, a liberdade deles negociarem livremente. Então, nos ramos de direito público tem pouca autonomia da vontade do sujeito. Nos ramos de direito privado tem muita autonomia da vontade. Eles decidem mais os seus direitos do que a norma em si. Os ramos de direito público, a gente pode dar exemplo, o direito penal, os direitos processuais, penal, civil e trabalhista, o direito processual penal, o direito processual civil, o direito processual trabalhista. O direito constitucional, o direito administrativo, nós temos os direitos internacional público e privado, aí vem uma pegadinha, né? Porque o direito internacional privado, apesar de ter privado, o nome é público, ok? Então, a pessoa, direito internacional privado é privado. Não, não é, tá?
Direito internacional privado é público. A diferença é que ele trata das relações do Estado com os estrangeiros, os particulares estrangeiros. Então, por isso que é chamado de direito internacional privado. E os ramos de direito privado são, aí você vai ter o direito civil, que é o maior deles, o direito empresarial, você vai ter o direito do consumidor, o direito do trabalho, e assim sucessivamente. Ok? Então, diferenciação de direito público e direito privado. Direito público prevalece o interesse público. Direito privado prevalece a autonomia da vontade, ou seja, eu faço o que eu quero desde que a lei não proíba. Ok? No direito público prevalece o seguinte, eu faço o que a lei manda e o meu objetivo é o bem público. Tá? No direito privado, eu faço o que a lei não me proíbe, o que eu quiser desde que a lei não proíba, e o objetivo é eu ganhar dinheiro, eu morar bem, eu fazer... O objetivo é o que eu tiver, é a minha vontade, realização da minha vontade. Ok? Então vocês entendem a diferença de um e outro. Certo? E aí a gente passou para o capítulo 2. No capítulo 2 nós falamos de direitos reais. Ok? E a sua diferença para direitos obrigacionais. Nós falamos que direito obrigacional é a relação entre pessoas, uma dívida, por exemplo, onde tem um credor, um devedor e uma prestação a ser cumprida, e um vínculo entre eles. Isso é um direito obrigacional. O direito real, não. É a relação do sujeito com uma coisa, com um bem. Esse bem tem que ser apropriável, ou seja, tem que ser raro e caro o suficiente para valer a pena ser apropriado. Por que algo que não seja raro e caro o suficiente não é apropriável? Pensa comigo, uma garrafinha de areia do mar, não presta nem para construção, não vale nada. Tá? 100 litros de água do mar, não dá nem para dessalgar aquilo para beber, ou seja, não tem valor econômico. Agora, se você pensar em um caminhão de areia de rio, isso tem valor para a construção civil, não tem? É apropriável, certo? Então é bom que se entenda a diferenciação entre apropriável e não apropriável. Primeiro, aquilo tem que ser raro o suficiente. Todo mundo do mundo, se quiser, consegue uma garrafa ou até um caminhão de areia na praia, tá? Óbvio que dependendo das leis ambientais, aquilo não vai poder ser retirado, mas mesmo assim não tem valor econômico suficiente para ser por causa do sal, né? Então, a pessoa que usa a areia do mar para construção derrete o vergalhão lá com o sal. Então, o que acontece? Aquilo não tem utilidade suficiente para ser apropriável. Serve para lazer. A gente vai lá, a gente se diverte, toma cerveja e tudo, mas é só, assim, só para isso. Para apropriação, não tem muita utilidade. Então, ou algo é raro o suficiente para ser caro, por exemplo, ouro, diamante, etc., platina, um metal que é raro o suficiente a ponto de ficar caro, ou o material em abundância tem certa utilidade e esta utilidade faz dele um material apropriável. Tá? A gente teve aquela discussão a respeito do nióbio, né? O presidente atual até usou isso como plataforma de campanha, falando assim, nós vamos ficar ricos porque nós temos muito nióbio. Acontece que o nióbio é um material barato, tá? O quilo do nióbio é extremamente barato e não adianta você querer cobrar caro porque só você tem, porque ele é substituível. Né? Você fala, vou cobrar 10 vezes o preço. Aí o cara vira e fala assim, tá bom, eu uso outra coisa. Então ele não tem, ele tem utilidade, mas não tem raridade o suficiente para ser imprescindível e poder ter preço. O que acontece? Ele é útil justamente porque ele é barato. Se você quiser vender caro, ele não é útil mais. Então, a relação é isso. Raridade, utilidade. Tá? Então, uma coisa é rara, beleza. Pode ter valor econômico. Ela é útil? Também pode ter valor econômico. Agora, se ela for rara e útil, aí ela vai ter mais valor econômico. E assim sucessivamente. Agora, se ela é muito útil, ou útil de certa forma, mas é tão abundante ou substituível que torna aquilo menos útil, né? A pessoa vai buscar algo mais barato que possa substituir. Então, direito
real é aquela relação do homem com o bem. Tem algumas características, né? A gente já falou disso. A principal delas é a oponibilidade erga omnes. O que significa? Você pode opor o seu direito real contra qualquer pessoa que venha a te incomodar, ok? No exercício disso aí. E outras pessoas têm que respeitar o seu direito. Então não é algo que só envolve duas pessoas como uma relação obrigacional, onde só interessa o credor e ao réu. Ali não. Você, a coisa e o resto do mundo respeitando, ok? O direito real, ele tem algumas características, como o direito de sequela, você tem o direito de perseguir a coisa com quem ela se encontra. Além disso, né, no direito de propriedade, por exemplo, você tem o direito de uso e gozo daquilo ali, né? Usar, você usa para você. Gozar, você recebe os frutos daquilo ali. E você tem o direito também de alienação dos bens, né? Se algo é seu, você pode alienar. Propriedade e posse. A propriedade dá ao proprietário todos esses direitos que eu estou falando. Então, usar, gozar, dispor e reivindicar, buscar a coisa. Já a posse é um direito mais frágil, é uma situação de fato que é acolhida pelo direito e transformada em direito, ok? Onde você parece ser o dono porque está ali exercendo algum dos poderes do dono, ou um ou alguns, né? E aquilo ali você está agindo como se fosse o dono, embora não seja. A gente sabe que a posse é uma situação jurídica importante, porque, primeiro, para você tirar alguém que está na posse de alguma coisa, você precisa entrar com uma ação judicial, que é uma ação possessória, para tirar ele de lá. Então você não pode, ele não é dono, eu posso tirar. Não pode. Você ainda tem a possibilidade de usucapião, tá? Que é uma palavra só, usucapião, tá? Que é adquirir a propriedade de um bem pelo exercício incontestado da posse durante determinado tempo previsto na lei. Então, você assumiu a posse de alguma coisa, o dono está lá contando estrela e não percebeu e não cuida da sua propriedade. E aí você foi usando aquilo pelo tempo que a lei exige, que pode ser 5, 10 ou 20 anos, dependendo da situação. E aí você se tornou dono porque ele não apareceu. Ok? Então, a possibilidade da posse virar propriedade. A posse é diferente da detenção, porque na detenção você recebe a coisa em seu poder apenas temporariamente para cumprir ordens de alguém. Você está fazendo um favor, você está fazendo, né? Você está cumprindo alguma ordem. Então aquilo não chega a gerar um direito de posse para você. Então a diferença é essa entre posse e detenção. E posse e propriedade a gente já sabe. O proprietário é quem tem todos aqueles direitos: usar, gozar, dispor e reivindicar. No caso, o direito de dispor, o possuidor não tem. Porque enquanto não for dono, ele não pode vender, por exemplo. Ok? Vamos lá. Quando a gente estava falando a diferença entre, eu esqueci de falar, a diferença entre lei e norma, né? Lei é uma norma jurídica que passou por um processo legislativo. Então a lei no Brasil vai ser escrita, ela vai ter passado por votação na Câmara dos Deputados, né? Ela vai ter passado por aquele processo legal que existe para ela existir. Já a norma é um conceito mais amplo, é um conjunto mais amplo que inclui normas técnicas, inclui normas morais, inclui normas não jurídicas também. Então, normas é um conceito mais amplo. Lei não. Lei é uma norma jurídica criada num processo chamado processo legislativo. Tá certo? Bom, o direito de vizinhança, o que acontece? Não tem como, no restinho de aula que me falta, meia hora, explicar ponto por ponto daquele direito de vizinhança que a gente viu lá. Então eu vou falar alguns pontos que eu acho importantes e se vocês se lembrarem de outros, me lembra que eu explico, tá? Direito de vizinhança existe
para que o dono de uma propriedade que é contígua à outra, contígua é junto, vizinho, tá? Não atrapalhe o exercício do direito de propriedade daquele cara ou da posse pelo mau exercício, pelo abuso do seu direito. Então, vamos dar um exemplo, tá? Eu dou aula aqui toda noite. Se meu vizinho colocasse uma música no último volume, eu poderia reclamar dele. Ah, mas ainda não são 10 horas, mesmo assim. Tem um nível de decibéis que é tolerável. E outra coisa, você está tornando minha vida insuportável. Eu tenho que dar aula em home office à noite, eu tenho que dar aula ao vivo à noite. Você vai me obrigar a buscar outra casa onde eu possa dar essa aula? Ou você pode escutar suas músicas, por exemplo, durante o dia? Né? Então, são coisas que a gente tem que saber conversar. Quando a conversa não resolve, existe o direito da vizinhança. Tá? Direito de vizinhança, então, são normas que estão a partir do artigo 1200 e alguma coisa do Código Civil para proteger essa relação entre vizinhos. Tá? Por exemplo, todo aquele que atrapalhar o uso da propriedade alheia, perturbando a saúde, o sossego ou a segurança dos membros daquela propriedade, vai ter que cessar essa interferência prejudicial e o vizinho que está sendo prejudicado pode entrar na justiça para fazer cessar essa interferência prejudicial. Tá certo? Bom, a gente ainda viu várias coisas, como, por exemplo, as árvores limítrofes, né? A gente viu que a árvore que nasce na linha divisória, pertence aos dois. A gente viu que os frutos vão pertencer aos dois. Se a árvore nasceu num lugar e os galhos foram para outra propriedade, os frutos que estão na árvore pertencem ao dono da árvore, mas os frutos que caírem em solo particular vão pertencer ao dono do solo. Se os frutos caírem em área pública, por exemplo, na calçada ou na rua, eles vão continuar pertencendo ao dono da árvore, ok? Embora o dono de um terreno onde entrem ramos ou raízes de uma árvore, de uma planta do vizinho, tem direito de podar esses ramos ou raízes até a linha divisória. Se nesta poda ele colher frutos, ele tem que restituir os frutos àquele vizinho, ok? A gente sabe que normalmente não acontece desse jeito, mas o que a lei fala é isso, tá? Se a árvore está na linha divisória, não dá para cortar a árvore sem autorização do outro, sem concordância do outro, e se assim fizer, vai ter que indenizar. Falando ainda de marco divisório, o muro é para ser custeado pelos dois, então uma metade do custo de construção do muro tem que ser paga por cada vizinho. Então, o que acontece? O momento de negociar com o seu vizinho é na hora que ele está construindo o muro, que ele vai construir. Senão, o vizinho está levantando um muro de placa, você vai ter que pagar metade do muro de placa. Ah, mas eu queria um de alvenaria, então vai lá, conversa com ele. Vamos construir um de alvenaria? Vamos. Aí metade para cada um. Lógico que os custos de acabamento de cada lado são do lado que está fazendo. Você pode construir paredes divisórias até a metade da espessura do muro, desde que não ultrapasse a linha do marco divisório. Se o vizinho travejar essa parede, você tem direito de receber metade do valor dela de indenização e ainda pode fixar a profundidade do alicerce. Quanto às águas, você é obrigado a receber as águas que correm naturalmente de um prédio superior para o seu. Agora, se ele realiza obras e destina a água de forma artificial, mudando o curso natural dessas águas, ele pode ter que te indenizar. Outra questão, o vizinho que está no prédio superior, ele pode represar a água? Pode. Só que se essa água inundar a área sua, invadir o seu terreno, ele tem que te indenizar, deduzido o benefício que você tiver. Outra questão, o vizinho não pode esgotar a fonte de água dos prédios inferiores. E ele tem que manter essa fonte de água limpa, né, e potável. Se for potável, óbvio, né? Ele não pode sujar, poluir,
e nem embaraçar o fluxo de águas que servem para a subsistência das pessoas. Embora, por obras suas ou consumo seu, ele possa diminuir o fluxo de água que vai naturalmente para o imóvel do vizinho, desde que ainda reste o suficiente para o consumo dele. Certo? O direito de construir é limitado, certo? Por lei, por normas administrativas e também pela questão de que janelas ou pontos em que seja possível devassar a propriedade do vizinho, ver a propriedade do vizinho, tem que ser colocadas a mais de 1,5 metro em propriedade urbana da linha divisória e a mais de 3 metros na propriedade rural. Caso o vizinho construa desrespeitando este limite, o vizinho que foi ofendido, ele tem até 1 ano e 1 dia para reclamar que seja fechado o ponto de acesso, né, a visibilidade, ou desfeita a obra. E se ele deixa de reclamar nesse 1 ano e meio, ele não vai poder mais reclamar dessa existência dessa janela, por exemplo. O que ele vai poder fazer é subir seu muro até a altura que ele achar conveniente para se proteger do olhar do vizinho. Mesmo que subindo esse muro, ele tape buracos de ventilação e de luz, de iluminação. Importante dizer que esses buracos podem ficar a menos de 1,5 metro da propriedade do vizinho, desde que sejam altos o suficiente para não possibilitar a visualização da casa do vizinho, né? E pequenos o suficiente também para tanto. Mas são apenas orifícios para ventilação e para iluminação. O que também não obriga o vizinho a respeitar aquilo indefinidamente. Se ele, por exemplo, quiser subir o muro dele tapando esses buracos, nada impede. Tá ok? Caso o prédio de um vizinho ameace ruir, pode-se pedir que se o repare, né, para evitar essa ruína, se essa ruína ameaçar o prédio do vizinho, obviamente, ou pode-se exigir uma caução pelo dano iminente. Essa caução pelo dano iminente significa que você está pedindo para que ele te garanta em dinheiro que se aquilo causar um dano a você, você já está indenizado. E se ele não quiser reparar, ele pode, lógico, reparar o prédio dele. Ok? Ou ele pode demolir também. Ah, tá caindo, vou derrubar de uma vez. Evitando que assim a ruína do prédio te ameace. Lógico que vai demolir de forma controlada, impedindo que aquilo ali cause danos a você. Ok? Também é importante dizer que as ações se diferenciam, né? A ação que visa demarcar os limites, fixar os marcos, né? No local certo da divisória é a ação demarcatória. A ação que visa cominar multas ou penalidades é a ação cominatória. A ação que visa reparar danos causados pelo mau uso da propriedade é a ação indenizatória. Ok? E a ação que visa interromper uma obra que desrespeita os direitos da vizinhança, ok? É a ação embargar essa obra, no caso, né? Deixa eu só me lembrar aqui que me deu um branco agora. O tipo de ação. Só um instantinho, tá, gente? Acontece, tá? Tô dando essa aula no pelo, matéria que eu já dei para vocês há semanas, então às vezes a gente esquece. Isso acontece comigo também na hora da prova. Não, mas na prova você não pode fazer, não. Foi o que você acabou de estudar, né? Eu te ensinei há semanas. Deixa eu achar aqui soluções.
Só um instantinho que eu tô chegando lá. Tem aquela ação que visa demolir a propriedade, que é a ação demolitória, né? Você vai pedir a demolição. A ação de dano infecto visa obter uma caução, né? De dano iminente ou reparação do dano, né? E nós temos, lembrei o nome, tá aqui escrito, nunciação de obra nova. Porque esse diabo dessa palavra nunciação a gente usa só quando a gente precisa de entrar com uma ação dessa ou quando dá aula para vocês. Não é uma palavra do dia a dia, né? Então, eu tava com a palavra embargo de obra nova na cabeça, mas a palavra nunciação não vinha. Nunciação de obra nova é a ação que visa interromper uma obra que está desrespeitando direito de vizinhança. Ok? Então, você vai ter esses tipos diferentes de ação para combater essa lesão ao direito de vizinhança. Então, a conclusão disso tudo é que o proprietário de um prédio tem que respeitar os prédios contíguos, né, o uso da propriedade dos prédios contíguos, sem abusar do seu direito de propriedade, porque o abuso do exercício do seu direito de propriedade pode gerar implicações legais pela ofensa. A lei pode obrigar a pagar indenização, pode obrigar a desfazer uma obra que tenha feito, etc. Esquecemos de falar da passagem forçada, que é uma questão importante, né? A gente até já diferenciou no próximo capítulo, que não vai cair na prova, a passagem forçada da servidão de passagem, vocês lembram? A passagem forçada ela tem lugar quando algum imóvel está encravado sem acesso à via pública. Esse encravamento pode ser natural, porque, por exemplo, inundou a única estrada que tinha porque construíram uma represa. Fiquei preso. Se você ficou preso, você vai ter que pedir passagem para alguém para acessar a via pública. Para quem? Para quem mais facilmente puder conceder. E essa pessoa vai ser obrigada a te dar passagem. Sob indenização, tá? Você não vai querer, eu vou passar aqui de graça. Não, é tudo com indenização. Tá certo? Mas não é por comodidade, é por necessidade. Aí você não tem outra escolha. Ou você vai criar asa, ou comprar um helicóptero para pousar na sua propriedade só com helicóptero, ou você tem que passar pela propriedade do vizinho para acessar a via pública. Então vai ser concedida a passagem para você e você vai pagar a indenização ao vizinho pela parte da propriedade dele que você tornou uma passagem para você. E ele vai ter que permitir essa passagem. Ele não tem opção de não aceitar. Na servidão, a gente já falou no início da aula passada, é um acordo, é um contrato em que um quer melhorar a sua vida e não porque ele precisa, porque ele está encravado. Ele só quer mais comodidade, mais utilidade para o seu prédio. Então ele vai lá, paga uma indenização também, o outro aceita, e aí eles fazem uma servidão de passagem. Então a diferença de servidão de passagem forçada é que a passagem forçada vem da lei e não vem de contrato, vem da lei. A pessoa que concede a passagem é obrigada a aceitar, o imóvel que concede a passagem é obrigado a aceitar, não tem conversa, então não precisa do acordo de vontade. Ele pode resistir até o último momento, ele vai ser obrigado a dar passagem, mas é mediante indenização, tá ok? E só serve no caso de haver imóvel encravado, sem acesso à via pública, tá? Via pública nascente ao porto, ok? Se for necessário, ele vai poder conseguir esse acesso mediante passagem forçada. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Árvores limítrofes eu falei. Uma coisa que a gente esqueceu de falar. Os atos que ofendem o uso da propriedade alheia podem ser ilegais, abusivos ou lesivos. Ilegais são aqueles que ofendem a lei, que são contrários ao direito de vizinhança de uma forma legal. Ou seja, existem normas do Código Civil que o vizinho não está respeitando. Tá? Os abusivos, eles até estão dentro da lei, mas eles estão exageradamente inoportunos, eles estão exageradamente incômodos, de forma que está gerando tormento na vida do vizinho. A gente falou até do conceito do homem médio, né, que tem que ter um nível normal de tolerância, que você não pode reclamar de qualquer coisa que acontece, mas também você não precisa ser o cara mais tolerante do mundo, então tem que ter uma média, né? E que se essa média é ultrapassada, aí sim você vai ter direito de reclamar do uso da propriedade pelo vizinho. Ainda que ele esteja fazendo coisa que em tese é legal, por exemplo, ouvir música,
Tá dentro da lei, não tem nada ilegal aí. Agora, dependendo do nível de barulho que tá te incomodando e se aquela música nunca para, tá impedindo o seu sossego, tá certo? E lesivo é quando causa dano. A transgressão do vizinho aí, ela foi tão longe que causou um dano que precisa ser ressarcido. Esse ressarcimento é que é obtido através de uma ação indenizatória, como a gente falou. Mais dúvidas? Bom, o resumo que eu tinha para fazer foi esse. Tá? Um resumão, claro, né? Vocês vão ler a matéria, não vai confiar só nessa aula aqui não, ok? Vai lá e lê, tá certo? Mas, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, que agora é a hora. Para mim, esclareceu muito, ajudou a ter um norte na hora de fazer a revisão da. Que bom, essa era a intenção. Ajudar. Metrô também. Tá? Quem entrou depois, eu dei 2 recados no início, enquanto vocês vão pensando aí se tem mais alguma dúvida, vou repetir os recados. Primeiro, a prova vai ser online, vocês têm que se certificar de qual prova é na terça que vem. Vocês receberam o horário de provas? Sim. Qual prova que está marcada para terça que vem? A minha ou do Viviano? Estou aberto aqui, mas eu não lembro. Acessa aí, por favor. Então, a prova vai ser online, vai ter 10 questões fechadas e 3 abertas, tá? As 3 abertas somadas valem 10 pontos. As 10 fechadas somadas valem 20 pontos. Significa que cada fechada vale 2, ok? E as abertas 3, 3 e 4. As abertas serão resolvidas no fórum. Esse fórum não vai ser feito antes, então você não tem como ir lá no fórum e ver quais questões são. Então, a gente tem que esperar, na hora da prova, o professor vai lançar o fórum e vai ficar disponível. Ok? Então, começa por aí. Você não vai saber antes, só na hora da prova. Segundo, as questões fechadas serão respondidas na aba avaliação online. Você vai clicar lá em avaliação online, vai abrir as questões, você vai marcando, vai para a próxima. As questões de um aluno são diferentes das de outro. Ou seja, o sistema embaralha tanto questões, ordem de questão, quanto ordem de alternativa. Então, a letra A é a letra D e muda tudo. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês não ficar tentando colar. Tenta fazer a prova, porque se você fica tentando colar, desesperado, você vai atrapalhar tanto o seu colega, porque ele vai ter que identificar qual questão que você está perguntando, certo? Então, não faz isso. Lembra da decisão ética. Eu vou estudar, já fiz o resumo aqui, a matéria está fresca na minha cabeça, vamos, né, tomar cuidado para não prejudicar o nosso próprio colega, porque às vezes é isso que vai acontecer. Você vai ficar insistindo, qual que é aquela que fala da posse? Aí o cara nem lembra qual que ele marcou, ele não lembra exatamente o que tinha na alternativa, ele só lembra a posição que ele marcou, mas essa posição já não vai ser a mesma para você. Então não tenta colar, não tenta, né? Aí na questão aberta, professor, a questão aberta é o seguinte, se vier 2 respostas iguais, eu dou nota baixa para as 2, pelo plágio de uma para outra. Terça-feira agora é a sua. Oi? Repete. Dia 5, semana que vem. Semana que vem é qual prova? A sua prova é a primeira. Beleza. Então, semana que vem, terça-feira, 19 horas. Olha só. Não é 20 e 30. Viu? Fala pro resto da turma. A prova vai ser às 19 horas. Às 19 eu vou criar o fórum aberto e vou estar aqui meio que acompanhando o que está acontecendo. Tá? Não é para ficar fazendo pergunta para o professor durante a prova. Professor, o que é posse e o que é propriedade? Não dá, não é isso. Tá? Não tem como responder isso durante a prova. Tá certo? Por favor, entendam isso. Tá? Vocês vão estar concentrados, focados na prova. Mas teve uma questão que estava duvidosa. Não dava para a gente entender o que estava pedindo. Aí o professor analisa depois, se for necessário, até anula a questão. Tá certo? Vocês não vão ser prejudicados. Mas, na hora da prova, foca na sua prova e faz a sua prova. Não fica tentando descobrir a resposta, porque vai estar tudo fora de ordem para todo mundo. Então, foca na sua prova.
tá? É o que eu posso dizer para vocês e que eu queria que todos fizessem. Né? A ideia da prova não é reprovar ninguém, é o contrário. É vocês mostrarem que já têm o conhecimento suficiente para serem aprovados. Então não é... Ninguém faz prova querendo ferrar aluno. Pelo menos eu nunca fiz, tá? Essa é a ideia. Ok? E outro recado que eu dei também é que eu criei um estudo dirigido para vocês postarem o mapa mental ou resenha. Por que mapa ou resenha? Vocês lembram? Desde o início a gente falou isso. Vai ter um mapa mental para quem gosta de fazer Tem até que dia para postar 15 de maio. Bastante tempo. o mapa mental. Depois da prova, tranquilo. Tá? Beleza. Então tá. O que acontece? Você vai fotografar, se quiser fotografar, ou escanear, não tem problema. E aí vai mandar para mim o manuscrito que você fez. Tem que ser à mão. Por que tem que ser à mão? Para você não copiar da internet, criatura de Deus. Eu não quero que você dá Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero que você estude. A forma que eu fiz, que eu arrumei para os meus alunos estudarem para a minha prova, foi avaliar o estudo deles. Eu faço isso tem uns 2 anos, e desde que eu comecei a fazer, a nota dos alunos é isso aqui, ó, aumentou. Porque eles vão fazendo o resumo, ou vão fazer o mapa mental, estudam para fazer, chega na hora da prova, tá com a matéria na cabeça. Tá certo? E aí vocês vão fotografar o material, tem que mandar em arquivo Word ou PDF. Ah, professor, eu não sei criar arquivo Word ou PDF. Você vai pegar as fotos do seu celular, transferir para o computador na ordem certa e vai colar tudo dentro do arquivo do Word, uma página por uma foto por página, para ficar como se você tivesse criado ali. E aí você salva aquilo e manda para mim no estudo dirigido. Vai lá no estudo dirigido, no portal, você vai clicar no item estudo dirigido do menu, vai aparecer estudo dirigido, mapa mental ou resenha da matéria. Você vai abrir aquilo, vai estar lá a opção para você postar um arquivo. Na hora que você clicar nessa opção para postar um arquivo, vai abrir uma caixa para você ir lá e buscar o arquivo onde você salvou. Tá? Tem a opção de enviar 2 vezes, porque às vezes acontece do aluno, sem querer, enviar um arquivo errado. Tá? Então, se acontecer, eu não vou corrigir os 2, não. Você vai me avisar. Ó, Léo, o primeiro que eu enviei lá não considera, não. Considera só o segundo. Ok? E aí eu vou anotar isso para que, no momento lá, eu considere somente o que estiver correto. Tá certo? Ok. Tem mais dúvidas? Não. Ninguém tem mais dúvidas? Eu não tenho. César, Miriam, Tainá? Eu tenho não. Beleza. Então vocês estão liberados. Boa noite. Bom estudo. Aproveita o feriado para estudar, né? Vocês vão ter dias aí sem aula, Obrigada. né? Aproveita o tempo, não fica sem estudar. E boa prova para todo mundo semana que vem. Tá bom? Não precisa ir com medo para a prova. A prova foi feita para todo mundo conseguir fazer. Só que tem que estudar. Tá bom? Tá, jóia. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Grande abraço para vocês. Tchau. Vou interromper a gravação aqui agora. Fala com os colegas que essa revisão está disponível lá no portal. Vou renderizar aqui agora e subir para o YouTube para ficar disponível para vocês.